aos senhores vereadores e vereadoras desta casa, demais presentes e aos internautas que estão em sintonia com esta Casa de Leis. Desejamos aos senhores vereadores e vereadoras um bom trabalho em suas atividades parlamentares. Invoquemos ao Espírito Santo que eles concedam os dons da sabedoria e do entendimento para que possam legislar com justiça, levando em consideração o bem-estar social dos mais necessitados. Rezemos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz à salvação. Ouçamos com atenção a leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 37, versos de 1 a 6. A verdadeira e a falsa sabedoria. A honrável que se ensina a muita gente, mas que é inútil para si mesmo. E há sábio que com as suas palavras se tornam odiosas e é excluído de tudo. Não recebeu os favores do Senhor, porque carece de toda a sabedoria. Há sábio que é sábio para si mesmo, e o fruto da sua sabedoria é digno de confiança. O sábio instrui o seu povo, e os frutos da sua sabedoria são duradouros. Os homens sábios serão acumulados de bênçãos, e os que o virem irão louvá-lo. A vida de um homem é reconduzida a poucos dias, mas os dias de Israel são incontáveis. O sábio herdará a confiança no meio do povo, e o seu nome será eterno. Palavra do Senhor. Anuncio a todos os presentes que neste momento a excelentíssima Senhora Presidente fará a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos e a todas, aos senhores vereadores e vereadoras, ao público aqui presente, aos internautas e sintonia nessa casa. Nos termos do artigo 80 do regimento interno, solicito da senhora primeira secretária a redação da chamada dos senhores vereadores. Antônia Glaucia Austero Deus, Antônio Garibaldo Contente, Socorro Austero Neto, Francisco Roberto Martins, Antônio Ademar Alencar, Edmilson Leocádio Sampaio, Francisco José Cordeiro, João Batista Pena, José Silvano Teófilo, Maria Luana Marques, Tereza Cristina Cruz Vasconcelos. Constatado o coro regimental, com a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão e convido a senhora primeira secretária a proceder com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Marcos, Ceará. Aos 11 dias do mês de agosto do ano 2014, às 17 horas, no plenário geral da nossa sede, realizou-se a 22ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa sob a presidência da excelentíssima senhora Presidente, Antônia Glaucia Austero Deus, e secretariado pela senhora primeira secretária, secretária da obra regimental, excelentíssima senhora Presidente, autorizou a senhora primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Tiveram presentes os seguintes vereadores: Antônia Glaucia Austero Deus, Presidente; Antônio Garibaldo Contente, Vice-Presidente; Socorro Austero Neto, primeira secretária; Francisco Roberto Vasconcelos, segundo secretário; Antônio Ademar Alencar, Edmilson Leocádio Sampaio, João Batista Pena, José Silvano Teófilo, Maria Luana Marques e Tereza Cristina Cruz Vasconcelos. Esteja ausente, senhor vereador
Contamos também com a participação da população. Por ocasião do Dia dos Pais, foi a leitura do Evangelho de São Lucas, 15, versículos 11 a 32, parábola do Filho Pródigo. Foi apresentado o filho e realizado alguns medicamentos. O tratado procedimental recebe a Senhora Presidente aqui a sessão informa da proteção e extensão de Deus sobre os trabalhos das educadoras infantis. Em seguida, a excelentíssima Senhora Presidente solicitou da Senhora Primeira Secretária que profetize a leitura da ata da sessão anterior, da sessão ordinária, no dia 6 de agosto de 2014, e após o dia da verificação do código e constatar a presença da maioria absoluta do presidente da Câmara, foi submetida pela excelentíssima Senhora Presidente a discussão e votação do plenário, sendo aprovada e assinada pela excelentíssima Senhora Presidente e pela Senhora Primeira Secretária, sentenciando a excelentíssima Senhora Presidente, executando o valor regimental para dar prosseguimento aos trabalhos, iniciou requerimento urgente, ordenando a Senhora Primeira Secretária a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias correspondentes a serem entradas na Casa. Na oportunidade, a Senhora Primeira Secretária do telefone da Casa 0105, 11 de agosto de 2014, oriundo do Ministério da Saúde, no cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.432, de 20 de março de 1997, informando sobre a liberação de recursos destinados à Prefeitura Municipal de Marte. Próximo da Senhora Primeira Secretária, e as seguintes proposições. Mensagem número 09 do projeto de lei número 09 do 2014, de 8 de agosto de 2014, da autoria do Poder Executivo, da autoria do Poder Executivo do nome do município de Senado, a contratar financiamento com o Banco do S.A., na forma que indica e da outras providências. Protocolizado sobre o número 350/2014, em 8 de agosto de 2014, proposta de emenda à Lei Orgânica número 07/2014, de 29 de julho de 2014, que autoria do Poder Executivo, que altera o nome do município de Marco, artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, na forma que indica da outras providências. Protocolizado sobre o número 350/2014, em 8 de agosto de 2014, o projeto de decreto legislativo número 0/2014, de 4 de agosto de 2014, da autoria da mesa diretora do Poder Legislativo, que muda o local de funcionamento da sessão da Câmara Municipal de Marte. Protocolizado sobre o número 358/2014, em 8 de agosto de 2014. Prosseguida a excelentíssima Senhora Presidente, encaminhou o projeto de lei número 09/2014 para análise da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas para a emissão de parecer em caráter de urgência e observando o pedido de urgência do Poder Executivo da liberação do projeto de lei número 09/2014 e levando em consideração a urgência do projeto de decreto legislativo número 01/2014 que tratava da multa do local de funcionamento da sessão da Casa. Propôs valores parlamentares, assim reunir extraordinariamente até 10 horas, no dia 13 de agosto de 2014, a deliberação das referidas matérias. Prosseguindo, excelentíssima Senhora Presidente, encaminhou a proposta de emenda à Lei Orgânica número 07/2014, de 8 de agosto de 2014, para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a emissão de pareceres sem dado regimental. Sentenciando a excelentíssima Senhora Presidente do senhor Poder Executivo, e observando a inexistência de demais vereadores inscritos para o uso da palavra da tribuna, conforme determina o artigo 86 do Regimento Interno, usou da palavra brevemente para realizando todos os pais do seu dia, lembrando que o vídeo apresentado durante a sessão de sua homenagem mostrava que os filhos deviam ter mais paciência com os pais, principalmente se tratando de pais idosos, onde mencionou a referência e exemplo que seu pai dava à sua vida. E parabenizou o distrito de Campo, na pessoa do senhor vereador Edmilson Calcares Sampaio, presidente do Diretor do Distrito, pela grandiosidade com que tinha ocorrido a festa tradicional dos pais no final de semana. Sentenciando a excelentíssima Senhora Presidente de sua ordem do dia, solicitando a Senhora Primeira Secretária
projeto de lei 04/2014, de 23 de julho de 2014, da autoria da lei do Poder Legislativo, que autoriza o Poder Legislativo Municipal do Marco a celebrar convênios a acordo ou contratos com instituições financeiras oficiais para concessão de crédito aos vereadores e servidores em folha de pagamento e adota outras providências. Moção de pesar número 07/2014, de 1º de agosto de 2014, de autoria da senhora vereadora Sacola Xavier, de acordo dos senhores vereadores, de relação aos termos do presidente, João Batista Piano e Antônio Ademar Altamira. Conseguindo a senhora presidente, o dever de referir os materiais do solucionário. Não há previsão de prestação por parte dos materiais para a discussão das matérias. A excelentíssima senhora presidente, o dever da elaboração do plenário em processo de modo mais simples e só por votação. As seguintes proposições: projeto de lei número 04/2014, de 23 de julho de 2014, e a moção de pesar número 07/2014, de 1º de agosto de 2014, que foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, a excelentíssima senhora presidente agradeceu a discussão e comissão e ao público presente aos senhores vereadores por sua participação e convidou-os para a sessão ordinária a realização de 18 de agosto de 2014 do plenário geral do Marco Conselho em horário regimental. Em seguida, declaro destinada a da sessão para constar este posto de secretário, cabe a presentear que a após o livro aprovado na assinada do convite e pela excelência do presidente. Sala da sessão de 11 de agosto de 2014, a regulação do presidente, do posto Ernesto Pereira, secretário. O presente ato está em discussão e votação. O vereador por favor, como está e por contra, se manifesta. Como não houve manifestação, a ata está aprovada por unanimidade. Passando agora a senhora secretária Lei, a ata da sessão extraordinária. A ata da sessão extraordinária convocada para o dia 11 de agosto de 2014 por excelentíssima senhora presidente autorizou os seus termos. Através de aviso de convocação datada de 11 de agosto de 2014 para a discussão e deliberação das seguintes proposições: projeto de lei número 009/2014, de 8 de agosto de 2014, de autoria do Poder Executivo, de autoria do Poder Executivo de mando do município de Mar Ceará, a contratar finalmente financiamento de Calma das S.A. na forma que indica outras providências. O projeto de decreto legislativo número 001, de 4 de agosto de 2014, da Lei Diretora, que muda o local de funcionamento da extensão da Câmara Municipal do Mar. Aos 13 de agosto de 2014, às 17 horas do plenário geral do Marco Conselho, foi realizada a sessão extraordinária por a presidência da excelentíssima senhora presidente do Tribunal dos Seus Serviços, secretariado pela senhora primeira secretária do Posto de Defesa, com o objetivo de discutir e deliberar sobre o projeto de lei número 009/2014, de 8 de agosto de 2014, de autoria do Poder Executivo e autoria do Poder Executivo, no âmbito do município de Mar Ceará, a contratar financiamento de um programa do Brasil S.A. na forma de indicar outras providências. Citado ao regimental excelentíssima senhora presidente, autorizou a senhora primeira secretária a fazer as chamadas dos senhores vereadores. Estiveram presentes seguinte vereador, o Dr. Celso do presidente, o Dr. Fernando primeiro secretário, Francisco Roberto Vasconcelos segundo secretário, Antônio Ademar Altamira, Francisco José Ribeiro, João Batista Piano, José Silvano Costa, Maria Luana Marques e Tereza Cristina Reis Vasconcelos. Terceira ausente, senhor vereador, Dr. Reginaldo Montes, vice-presidente. Senado do Colégio Mental, excelentíssima senhora presidente, abriu a sessão com a proteção das direções do trabalho da cidade legislativa. Inexistindo matérias a serem unidas competentes urgentes, ouvindo a senhora primeira secretária, e desse conhecimento ao plenário de todas as matérias que serão discutidas votadas. Na ordem do dia, na oportunidade, a senhora primeira secretária do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento do Parlamento, dominada com a maioria de seus membros, pela aprovação do projeto de lei número 009/2014, de 8 de agosto de 2014, da autoria do Poder Executivo. Então, segundo a excelentíssima senhora presidente, o diretor reflete a matéria de discussão do plenário, instituindo
anunciaram-se os seguintes vereadores. O senhor vereador João Batista explicou que no momento da grande necessidade para o município da aquisição de transporte escolar de qualidade, mas que o tempo para o pagamento da dívida era muito grande, porque era preocupante ter existe que se tratava de dinheiro de contribuinte, onde apresentou que as empresas ao ser contratadas deveriam realizar melhor o trabalho. O senhor vereador Francisco José Cordeiro, dizendo a dificuldade dos municípios serem unidos com transportes adequados, os pais eram padronizados para o programa da escola. Explicou que a ausência de empenho para a liberação da verba se deve primeiramente ao fato de o município necessitar primeiramente da autorização do Poder Legislativo, para que depois o Ministério da Educação Média pudesse abrir o critério para a discussão dos preços e qualidades dos veículos. Prosseguindo a excelentíssima senhora presidente, devido à delegação do plenário do projeto de decreto legislativo número 001, de 4 de agosto de 2014, da mesa diretora, em processo simbólico em sua de votação, e recebeu a seguinte votação por voto de maioria absoluta, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, sobreviveu também o projeto de lei número 009/2014, de 8 de agosto, de autoria do Poder Executivo, com seus respectivos pareceres, a deliberação do plenário deve ser solicitado visto por parte do senhor vereador, Dr. Ademar Alucarneiro. Pedindo a excelentíssima senhora da matéria, ao nobre vereador, nos termos do artigo 146, Ministério da Assembleia de Sessão, para constar e suposto da minha secretária, havia apresentado que a cópia de aprovada é assinada pelo excelentíssima senhora presidente. Estava na sessão de 13 de agosto de 2014, que as nossas excelências de suposto da minha secretária. O presente ato está em discussão e votação. Vereador, por favor, está em concurso acima de fecha. Como não houve manifestação, a ata está aprovada por unanimidade. Passando agora para o item seguinte, passo a ler as correspondências recebidas. Temos aqui telegrama recebido do Ministério da Saúde, datado de 11 de agosto de 2014, número de referência 010255, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde Marco, programa pagamento de teto municipal da média e alta complexidade, o valor bruto de R$ 79.245,20, competência de julho de 2014, dado do OB 7/8/2014. O telegrama, também datado de 11 de agosto de 2014, seu número de referência 010254, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Marco, programa pagamento para competência de julho de 2014, no valor bruto de R$ 59.147,67, dado do OB 8/8/2014. Mais esclarecimentos, quem quiser pode se dirigir à Secretaria da Casa ou entrar no site. Ofícios recebidos. Nós temos aqui o ofício número 14/2014 da Secretaria Municipal de Assistência Social, a senhora Antônia Glaucia Alexandre, presidente da Câmara de Vereadores de Marco. Em resposta ao ofício número 048/2014, de que trata as solicitações do Conselho Tutelar de Marco, informamos que foi locado um novo imóvel a fim de propiciar melhores condições de trabalho para o referido Conselho. Com relação ao Sistema de Informações para a Infância e Adolescência, SIPIA, salientamos que a implantação desse sistema se dá através do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. Maiores informações através do site www.carceara.org.br.
solicitamos junto à Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal a equipagem do Conselho Tutelar, porém, nessa época, o município apresentava-se inelegível ao recebimento dos equipamentos. Entretanto, cientificamos o Poder Legislativo que, em 4 de agosto deste ano, foi realizada uma nova solicitação da equipagem para o Conselho Tutelar, através do Sistema Integrado de Gestão da Secretaria de Direitos Humanos, conforme anexo. Atenciosamente, Líder Lula Souza, Secretária Municipal de Assistência Social. Aí mandaram a folha aqui do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, a inscrição na Prefeitura Municipal de Marco, a Secretaria Municipal de Assistência Social, para fazer o pedido de kit. O endereço aí do nova sede? Endereço o quê? Da nova sede. A nova sede do Conselho Tutelar aqui, não veio aqui o endereço, não. Só disse que colocado um novo imóvel aqui que proporcionar melhores condições, mas não informaram o endereço. E não dispomos de matérias a serem apresentadas. Presidente, por favor, eu comunico dessa bancada e peço permissão para dar uma palavra aqui, por favor. Uma palavra? Deixa eu dar uma hora para o expediente. Sim, o grande expediente aqui não tem nenhum vereador inscrito, mas eu vou abrir essa precedência para você dar sua palavra. Mais um regimento que o líder da bancada tem que em qualquer momento da sessão, senão Mas já vamos para o grande expediente. Então, nos termos do artigo 86 do regimento interno, convoco os senhores vereadores, inscritos por ordem de chegada, para usar a palavra. Com a palavra, o excelentíssimo vereador João Batista. Permita de falar aqui, é só umas 4 palavrinhas. É uma estreia nova aqui, né? Como é que tem isso aqui? Oi? Oi, bem. Boa tarde a todos os amigos, vereadores, vereadoras, a todos os nossos internautas. E, senhora presidente, a respeito da sessão que vem para quarta-feira, sessão extraordinária. Queria saber da senhora se é possível a gente convocar o secretário responsável por esse projeto para dar umas informações com mais detalhamento para a gente. Para que a gente possa fazer se nós temos o direito de fazer algumas perguntas e ele detalhar mais um pouco. Porque a minha preocupação é a mesma que eu já justifiquei. Se trata de dinheiro público, que para mim é muito dinheiro, e que eu quero uma explicação melhor para que a gente possa até chegar a uma conclusão de dar um voto a favor do projeto. A prova que eu queria falar para a senhora era essa. Hoje pela manhã, Vossa Excelência encontrou, foi informal, né? Mas eu entrei em contato com a Secretaria de Educação através da Alicinha e ela disse que para quarta-feira é possível o secretário de Educação estar na casa para dar esclarecimentos, né? Falar sobre esse projeto. Então, eu me providenciei a casa para oficiar e para ficar oficializado. Era muito pouco se o secretário de Finanças também fosse. Também apareceu lá nos valores do detalhamento, se o município está tendo condições de pagar essas parcelas, se o que vai ser tirado, se os carros que estão locados, que vai ser substituído por esses ônibus, vai ser de uma grande ajuda para o nosso município, financeiramente falando. Era bom que tenha mais gente para dar uma respostazinha mais legal. Eu já devem cá oficial o secretário de Educação, podemos oficial também o secretário de Educação. Já temos mais vereadores inscritos, né? Para o grande expediente. Em primeiro lugar, aqui eu quero dar os meus agradecimentos às funcionárias desta casa, funcionários, pelo grande trabalho que foi essa mudança. Né? A gente tirar tudo lá da Câmara, da sede, para trazer para cá o empenho das funcionárias que não mediram esforços, não pouparam seu sábado nem domingo,
para que hoje estivesse tudo aqui em ordem. Fizemos o possível para ficar um ambiente agradável, até que a gente possa retornar à nossa casa de origem. E não poderia deixar também de falar o que houve no nosso país dia 13, desse mês, que foi uma grande perda para o Brasil, presidenciável, faleceu em plena campanha política. É lamentável, então eu queria aqui deixar registrado os sentimentos que a gente, todo brasileiro, tem, porque é muita coragem. Eu tiro o chapéu para todas as pessoas que têm a coragem de se candidatar a qualquer cargo. É presidente, é governador, é deputado, senador, vereador, porque é um cargo que requer muito trabalho e muita luta. E até fazer um apelo para o povo. O povo, eu acho, que está muito desacreditado de político, mas nós não podemos desacreditar do político e também desacreditar da política. Se você desacredita do político, que você faça valer o seu voto. E a política, nós somos seres políticos. Então, é uma pena que houve e uma pena que está havendo no nosso Brasil a respeito da política. A gente vê como as pessoas estão quando se trata de política. Às vezes as pessoas dizem assim, quer ficar bom, morra, Então, inclusive, eu até fiz um comentário sobre a morte do Lato Campos, no meu Face, de uma amiga minha que mora em São Paulo. Quando ela falou, eu vi que foi assim, tipo uma crítica, que tantas vidas foram tiradas naquele momento, que foram 7, e só falavam no presidente, no presidenciário, Eduardo Campos. Aí eu falei o seguinte, porque o Eduardo Campos estava em evidência, era um candidato a presidente, não que os demais desmerecessem, claro que todos têm famílias e todos sentem também, são profissionais, são seres humanos, mas pela primeira vez no Brasil que morre o presidente da República em plena campanha, um candidato a presidente. Então é só o que eu queria deixar registrado. E para a ordem do dia, não dispomos de matérias a serem discutidas e votadas. Não havendo matérias a serem discutidas e votadas, agradeço a Deus por sua proteção, ao público presente, aos senhores internautas, senhores vereadores e vereadoras por suas presenças e convido para a sessão ordinária a realizar-se no dia 26 de agosto de 2014, no horário regimental, do plenário geral do Baixo do Osterno. Assim declara encerrada a presente sessão. O plenário geral está sendo esse aqui, É lá, mas como nós fizemos a mudança, não mudou. E não esquecer da sessão extraordinária dia 20, que vocês já assinaram aí. Esse horário